Olá, meu nome é Igor Reis, eu sou artista visual de Belo Horizonte, vivo em Nova Lima e estou aqui no Caiçá há 15 dias mais ou menos. Vim através de um programa, de um edital que chama PAF, que é um programa para a formação de educadores da Rede Saúva, e estou aqui para pesquisar uma série que eu venho desenvolvendo há alguns anos. A série que eu venho desenvolvendo chama Habitáveis. Eu iniciei essa pesquisa em 2018 e é uma pesquisa que busca a relação entre arte e meio ambiente. Essa pesquisa ela inicia com uma produção de esculturas que eu já venho desenvolvendo há alguns anos. E essa produção ela se desmembrou, se ampliou para pesquisa com seres vivos. Então eu começo a buscar um diálogo entre arte e outras espécies, né? No caso, eu tenho trabalhado com abelhas nativas. Então essa proposta de trabalhar com abelhas necessita de você entender como que funciona, né, a materialidade. No caso, uma materialidade viva, né? Porque ela tem especificidades como qualquer outro material tem. Porém, a gente tem por consequência, outras variáveis que são ecológicas e éticas, né? E de colaboração, assim, diria assim. Então eu começo essa pesquisa com esculturas cerâmicas, né? E a cerâmica, ela tem uma especificidade que é muito interessante. Quando você constrói uma forma, ela tem necessariamente que ser oca, né? Porque senão ela acaba rompendo, ou estourando, ou fraturando, né? Durante o processo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção na produção com cerâmica é que a gente nunca presta atenção no que tem por dentro, no vazio. E a argila é um material muito fluido, né? É um material que ele é muito intuitivo na produção. Então, quando eu queimo essas peças, eu percebo que ela perde aquela plasticidade, né? Então eu sentia um incômodo, uma certa morte, assim, enfim, né? Aquela coisa que se torna estática depois da queima. Então eu começo a refletir sobre o de dentro, o que é o dentro, né, da cerâmica. E quando eu começo a me interessar por abelhas, eu começo a entender que as abelhas elas buscam o oco, elas buscam exatamente essa parte interna das coisas. E eu já estava trabalhando com a abelha há algum tempo, mas sem conectar com o meu trabalho, e de repente eu tive esse clique assim, por que não, né, tentar fazer uma experiência com cerâmica? E aí depois eu descubro que outras comunidades indígenas em vários lugares do mundo já faziam isso também, então não estou inventando a roda, né? Mas aí, quando eu tenho a primeira experiência que as abelhas entram dentro de uma escultura de maneira totalmente orgânica, né? Sem interferência, o trabalho ganha uma dimensão poética muito mais forte, porque eu não preciso tirar ali ou colocar a mão nas abelhas para colocar dentro da escultura. Então esse processo acontece de maneira totalmente deixando a liberdade de escolha das abelhas, né? E para além dessa dimensão poética, né, que acontece com a vinda das abelhas para dentro de um objeto de arte, tem a questão foi uma questão importante para mim, que é essa quebra com a representação, no sentido de que é uma coisa que acontece, eu não estou tentando representar algo, né? Ela está acontecendo ali. Então, isso mudou um pouco a minha produção, ela acabou indo para o outro lado. Porque todos os dias, quando eu saía de casa, eu morava perto de uma floresta, eu saía de casa, eu me deparava com uma escultura acontecendo, né? As coisas ali acontecendo independente da minha presença ou não, ou de um espectador ou não, né? Então, muda essa questão de quem é o espectador, né? Para quem ela está servindo ali.
Então, quando eu vim para cá, o meu intuito, eu tinha já algumas coisas em mente, né? Algumas coisas que eu queria desenvolver. Eu queria muito colocar uma escultura aqui no Caiçá para ver como que ela funciona, e é um processo de longo prazo. Então, eu estou colocando essa escultura em abril, mas a gente vai acompanhando, né, a distância para ver como que ela vai se relacionar até a primavera, né, e pegando outras estações do ano, que é uma das questões também importantes do trabalho. Então eu começo primeiro mapeando esse lugar, tentando entender esse lugar, indo em alguns lugares aqui, observando plantas, procurando abelhas, né? E buscando também outros materiais para poder trabalhar, porque uma das minhas intenções era trabalhar também com madeira. Então eu começo a pesquisar algumas madeiras aqui e eu encontro, por exemplo, a jaca, né? Essa daqui é uma madeira de jaqueira que tinha aqui no Caiçá. Então eu faço alguns cortes e esses furos, né? E a proposta dessa pequena escultura é de integrar ela ao meio ambiente para tentar um certo diálogo com as abelhas solitárias, né? Então eu começo a fazer também uma pesquisa de cerâmica em paralelo. Aqui no Caiçá tem ateliês parceiros, né, que a gente pode levar para queimar as peças. Então fiz algumas peças em escultura cerâmica e fiz essa queima lá no ateliê da Renata Troá, que queimou lá as peças pra gente, né? Então foi uma possibilidade interessante, porque eu não queria deixar a produção de cerâmica também. E aí já tinha alguns desenhos, algumas possibilidades, e fui amadurecendo a ideia aqui, e ainda estou amadurecendo, né? Algumas dessas esculturas são protótipos, como esse aqui, né? Que é a proposta de ter ramas soltas, assim, para captação de abelhas solitárias. Então a proposta aqui é expandir esse formato, né? Tentar buscar uma solução mais escultórica para ele, mas possibilidades assim no trabalho que surgiram aqui com a experimentação, né? Aqui atrás também tem algumas que são integração entre cerâmica e madeira. Eu ainda não tinha explorado essa relação profundamente, né? E essas são para preencher o espaço da paisagem com várias esculturas, conjuntos, né? E ser instalados em matas nativas, né? E outros espaços. Uma outra questão que eu vim experimentar aqui, que era importante para mim, é a questão do suporte, né? Eu sempre tive o interesse de expandir as possibilidades de suporte, né? De estrutura para essas estruturas ficarem sobre, né? Então, com essa madeira de jaca, né? Eu fiz esse protótipo usando alumínio aqui, e a estrutura de baixo também, um pedaço grande de madeira, né? Deixando claro que a gente não derrubou a árvore, né? Uma árvore que já tinha sido suprimida, né? Por conta de cupins e tal. E aí a proposta é deixar essa aqui no meio ambiente e atrair abelhas, né? Através desse orifício. A colmeia, o enxame entra aqui e começa a dialogar com esse trabalho, né? Então a gente vai instalar essas esculturas no espaço aqui próximo e aí observar como que isso vai acontecer ao longo dessas próximas estações, né? Uma das coisas importantes assim para que isso acontecesse foi o acolhimento do Caiçá, né? Eu sou pai de 2 filhos, tenho uma esposa, e não é fácil a gente sair, se deslocar por um período longo de tempo, né, para fazer um trabalho. Então esse acolhimento do Caiçá foi importante. A minha família passou a primeira semana aqui, então a gente ficou junto nesse processo de pesquisa, né? Então é um espaço que ele está preparado para acolher também famílias, né? E isso é uma coisa que a gente não vê em muitas residências.
É importante dizer também que durante esse processo de pesquisa, a gente não fica solto só pesquisando. Então, a gente tem alguns momentos que a gente se junta para estudar. Então, nesse período que eu estive aqui, eu tive acompanhamento de um curador, que é o Walter Arcela, e a gente, durante as noites, a gente descia e fazia alguns estudos de textos interessantes que tem relação com a pesquisa, ou muitas vezes com o campo da arte, e a gente ia fazendo essa troca que é importante como referencial também, né, para a gente buscar outras possibilidades de se pensar, outros pontos de vista e ângulos, né, do nosso trabalho, da nossa pesquisa. E foi importante fazer isso, porque a gente descobre também o que está acontecendo em outras localidades que tem relação com isso, não necessariamente uma relação com abelhas, ou às vezes de outro campo, né, de conhecimento, mas que se relaciona e entrecruza com o que a gente está fazendo, né, com o trabalho que você está desenvolvendo aqui. Então a vinda para cá, ela coincide também com uma exposição que eu vou fazer em setembro desse ano, e que é uma exposição que eu precisava ainda rever alguns pontos, algumas questões importantes que ainda não estavam bem amarradas com o que eu pretendo desenvolver, né? É uma exposição que vai ser feita num parque, né? Um parque municipal de Nova Lima, e a vinda para cá, ela me ajudou a penetrar mais no que eu preciso fazer, né? Nessa pesquisa, entender outros suportes, entender a relação com o espaço do meio ambiente, com a questão dos acompanhamentos, isso tudo se entrelaçou e ajudou a entender melhor o que eu vou fazer, né? Essa exposição, ela tem também uma conexão que vai acontecer em Nova Lima, que é uma conexão com a comunidade local onde eu estou. Então, uma das questões que me fez vir para cá também é entender como que o caiçá, estando aqui, ele se relaciona com as comunidades em volta, né? Que tem comunidades indígenas, tem os locais, né? Tem os pescadores, e também levar isso um pouco para esse trabalho lá. Então, durante aqui também a produção, a gente recebeu escolas, né? A gente conversou sobre esse processo de união entre dois campos diferentes, né? Que é arte, biologia, meio ambiente, paisagismo, né? E como que isso interconecta. E foi interessante, assim, estar com outras pessoas vindo e visitando e buscando conhecer, assim, a proposta. Então, o Caiçá é um espaço bem interessante para explorar e investigar essas relações entre arte e meio ambiente, né? E outros campos do saber que se interagem ali com espaços externos, né? E foi muito bom para mim ter tido essa vivência, ficado esse tempo aqui, né? E poder acordar e dormir pensando e refletindo sobre o meio ambiente, estando nele, né? Assim.